Muy buenas tardes a todos los que están ahí en este nuevo webinar del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Seguimos con esta línea y con esta cantidad de aulas virtuales donde pudimos ir repasando diferentes temas, donde tuvimos también la suerte de tener diferentes disertantes de calidad. Hoy tenemos de vuelta mucha más suerte de tener a la doctora Tatiana Carvalho. Tatiana es una persona que tuve la suerte de conocer no hace mucho tiempo, tuve la suerte de conocerla el año pasado, y la verdad que a medida que la fui conociendo, que fui conociendo su historia, y fui también conociendo un poco todo lo que era su contexto, fui entendiendo muchísimo de la magnitud y de lo gran profesional que es Tatiana. Tatiana creo que hoy en día presenta unas condiciones académicas que nadie las tiene en la República Argentina. Ella es maestra en fisioterapia, es doctora en fisioterapia, es actualmente docente en la Universidad de La Matanza, es una persona, muy buena persona, además de ser una gran profesional, y bueno, estamos muy contentos de contar con vos acá en los webinars del colegio. Te mando un gran saludo del presidente y te agradece por participar hoy acá. Así que va a ser un placer poder escucharte. Para todos los que están del otro lado, antes de cortar mi comunicación acá, simplemente decirles que esto va a quedar grabado, que podemos ir utilizando preguntas en el chat. Si Tatiana hace una pregunta en el momento, pueden responderla en el chat y yo se la voy a transmitir a Tatiana. Y si tienen alguna otra pregunta más general, al final de la disertación vamos a poder desarrollarlas mucho más profundo. Así que de mi parte, nada más, agradecerte, Tati, y nada, estoy acá de este lado por si precisas algo, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas acá presentes. Ante todo, muchas gracias al colegio por la invitación. Muchas gracias, licenciado Policastro, por intermediar este contacto y por presentarme con tanta generosidad. Muchas gracias por eso. Como dijo ele, actualmente eu sou docente na Universidade Nacional de La Matanza. Também sou editora associada da Revista Argentina de Kinesiologia, que acá abaixo puse seu nome em inglês. E agradeço a todos que estão conectados nesse horário e neste viernes, que para mim é assim frio. Bueno, me vou apresentar antes de começar com o tema de hoje. Sou brasileira. E se há alguém aí conectado e quer comentar-me se conhece Brasil, se já foi achado de vacações, porque quando eu tenho a oportunidade de falar acá, ou quando eu dou classe, em geral, a primeira coisa que hago é dizer que sou brasileira, aunque todos se deem conta. E então, muitas pessoas dizem, conozco Brasil, me encanta Brasil, então eu lhes digo, conhecem São Paulo? E aí as pessoas já não conhecem tanto São Paulo. Eu sou de São Paulo, e aí em mapas eu lhes marquei centro-sul do país. Como dijo Poli, eu sou kinesióloga, é o nome do título acá em Brasil, ou melhor, sou fisioterapeuta, que é o nome do título acá em Brasil. Estou tão acostumada a apresentar-me agora como kinesióloga que me olvido que sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, me recebi na Universidade Estadual Paulista, onde hice também minha residência em terapia intensiva e hice minha maestria. Mi línea de investigación es el análisis de la modulación autonómica cardíaca. Por medio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, podemos identificar distúrbios del sistema nervoso autónomo simpático y parasimpático. Y seguí con esta línea allá. Mi doctorado foi com o mesmo tema, pero em niños e niñas com síndrome de Down. Eu realizei esta investigação na Universidade Federal de São Paulo e atualmente eu estou fazendo meu pós-doutorado achar na Universidade de São Paulo, USP, e meus sujeitos de investigação são mulheres na menopausia. Este webinar tem uma característica, creio eu, um pouquinho distinta, porque vai ser como um taller cujos objetivos são identificar os descriptores validados em ciências da saúde, que nós comumente chamamos de palavras-clave, e praticar a búsqueda em linha utilizando recursos de búsqueda simples e avançada
por meio de operadores booleanos e filtros depois que estamos investigando, fazendo a búsqueda. Alguém levantou a mão aí? Não sei se sigo o si Poli va a intervenir. Ya la bajaron, así que la dejamos para después. Muy bien, gracias, igualmente. Por ser un taller, yo les cuento que la dinámica va a ser así. Yo les voy a hacer algunas presentaciones, comentarles algo en la diapositiva, pero voy a alternar entre diapositiva y página web, porque el objetivo es mostrarles cómo se hace una búsqueda en bases de datos científicas. Por isso, vamos a tardar mais ou menos 1h20, segundo o ritmo que tenhamos aqui, sim? Para começar, é importante que saquemos aquele medo, aquela dificuldade, como se fazer uma búsqueda em linha fora algo muito complicado, muito difícil, porque não lo é. Nós já estamos acostumados a fazer búsquedas online com outra finalidade comercial, finalidade turística, ou para buscar perfis em redes sociais, já estamos acostumados a fazer isso. Então, muitas das ferramentas que utilizamos ao diário durante uma búsqueda online para outros objetivos são parecidas quando vamos a usar bases científicas em linha. E acá nesta diapositiva eu les apresento algumas, não sei se vocês já as conhecem, porque às vezes pensamos que buscar em base de dados científicas é típico de investigador, de investigadora. E na verdade não é isso, porque podemos fazê-lo para melhorar nossa prática diária. Atualmente se habla muito em kinesiologia basada em evidência, se habla muito em prática basada em evidência. Então, hoje, eu espero que podamos discutir um pouquinho e intercambiar sobre esta prática de buscar esta evidência. Onde vamos a buscar esta evidência? E como somos um público heterogêneo, eu não os conosco muito, eu preparei elementos básicos, elementos de uma búsqueda simples e alguns elementos de uma búsqueda avançada. Para que nos contextualicemos neste universo de búsqueda de investigação científica, é relevante conhecer algumas iniciativas globais que favorecem compilar este material acadêmico e científico, esta evidência disponível, não? Então, se eu começo falando-lhes de BIREMI, que é uma sigla para Biblioteca Regional de Medicina. BIREMI foi uma iniciativa, mais ou menos aí na década de 50, da Organização Pan-Americana de Saúde, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, em criar um centro especializado para cooperação técnica em informação e comunicação em ciências da saúde. Como eu lhes dije, era BIREMI, Biblioteca Regional de Medicina. Pero com a evolução e a produção científica, entende-se que não é um tema de medicina exclusivamente, sino biomédico e de áreas afines. Então, anos depois, este centro recebeu o nome de Centro Latino-Americano e del Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Desde sua criação e hasta hoje, há uma sede física para BIREMI e se queda em São Paulo, em Brasil. Com a criação desse centro especializado, surgiu a Biblioteca Virtual em Saúde. A Biblioteca Virtual em Saúde é composta de várias redes de cada país, de muitos países das Américas, digamos assim. Então, cada país tem suas redes com suas principais temáticas e compõe esta rede, que gestiona a informação e o conhecimento em saúde e podemos aceder a esta biblioteca de saúde virtual. Inicialmente eram países latino-americanos e atualmente isso se estendeu para Espanha, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Então, quando accedemos à biblioteca virtual em saúde, também estamos em condições de acceder a material publicado por estes países. Como eu lhes disse, é uma rede de biblioteca, cada país tem sua gestão nesse sentido e tem seu portal. O portal é muito específico segundo a realidade de cada país. Aí eu lhes mostro a brasileira, está em português, não? E tem temas específicos do país, e esta é a biblioteca virtual Red Argentina. Accedendo a esta página web, accedendo a este portal, há outras fuentes de informação, como vocês podem ver acá, nacionais.
que son también una buena idea de partir a búsqueda, porque acá hay mucha información y hay el repositorio de redes de Argentina. Bueno, y como es una biblioteca virtual tiene bases de datos, ¿sí? Cuando, aprovechando, yo voy a hablar a veces bases, yo voy a hablar biblioteca virtual, y cuando ustedes ingresan en ese mundo de búsqueda en bases de datos, ustedes van a escuchar personas que hablan bibliotecas virtuales, que hablan bases de datos, que hablan repositorios, que hablan hemerotecas, pero las herramientas que vamos a discutir hoy acá en conjunto sirven para todas estas, independientemente del nombre que usan, ¿sí? La primera que vamos a hablar son DEX, una sigla para Descriptores en Ciencias de la Salud. Surgiu en la década de 80, ¿no? La verdad no es exactamente una base de datos porque es un vocabulario estructurado y trilingüe que anualmente es actualizado. La última actualización es de abril, si yo no me equivoco, pero durante el año siguen sumando términos indexados. Atualmente posee más de 34.000 palabras, más de 34.000 descriptores en ciencias de la salud. Casi 30.000 pertence a outro vocabulário estruturado que já é mais antigo, que é MESH, que é de outra iniciativa, tem palavras em inglês, e outra parte são mais específicas da realidade latino-americana. Então, acá, todos os slides meus, eu vou poner uma breve explicação de lo que vamos fazer e também les vou deixar a página por se necessitam depois fazer um print, aunque também se pode buscar em Google. Então, a primeira parte prática da classe de hoje será, de nosso encontro de hoje, será DEX. Bueno, aqui temos a página de DEX. Como eu les dije, é da Organização Pan-Americana, da OMS, pertence a BIREMI. Muitas das páginas que eu les vou passar hoje estão em los 3 idiomas. Acá já está em espanhol, e há inglês e português também. Isto é muito interessante porque os elementos iniciais que les vou passar é para quienes estão começando a fazer investigação científica, para quienes estão começando a fazer búsqueda de evidência. A vezes, nesta fase, está tudo bem, não estamos tão cômodos com o idioma inglês, mas vamos a ver que há boas evidências em espanhol também. E aí os argentinos têm uma grande vantagem, porque espanhol é um idioma muito falado e há evidências escritas em espanhol. Então, aqueles que são hispanohablantes e escrevem em espanhol se beneficiam muito disso. Bom, aqueles que queiram saber mais sobre DEX, podem buscar aqui, tem muita informação, explicam como citar, entre outras questões. Para hoje, o que vamos fazer é consulta ao DEX. Isso se pode fazer de duas maneiras. Primeiramente, há que verificar se o idioma está correto, eu já pus em espanhol, porque vamos tipiar palavras aqui. Se pode fazer por índice, há essas 3 formas, eu seleciono alfabético, e acá ustedes podem elegir uma palavra, uma letra qualquer, por exemplo, C, e vão aparecer um conjunto de palavras em ordem alfabética. Ustedes podem, por exemplo, bajar um pouquinho acá. Então, selecionar uma destas palavras, por exemplo, cabeça del fémur, mostrar. Van a venir o significado desta palavra, um conjunto de informações sobre esta palavra. Pero nosotros vamos a hacer acá, em conjunto, esta consulta, que na verdade é mais comum, porque muitas vezes ir buscar palavras aqui por índice se torna muito largo, tarda muito sendo. Então, vamos fazer búsqueda por palavra. Primeiramente, vamos fazer por palavra o término. Significa que podemos poner mais de uma palavra, isso é importante dizer. Então, eu já vou poner, por suposto, o que havia preparado. Eu les dije que sempre trabalhei em minhas investigações sobre modulação autonômica cardíaca. E uma palavra-clave muito utilizada para quem estuda modulação autonômica cardíaca é variabilidade da frequência cardíaca. Escrevi com as preposições, artigos, está tudo bem? Artículos, perdão. Consulta.
não é uma palavra-clave. Consulte outra palavra ou verifique o idioma. Eu hice bem, está correto o idioma e não é, de hecho, uma palavra-clave. Não porque está mal ou porque está mal escrita, não é esta a questão. Não é porque todavia não foi agregada em el dicionário. Não é todavia uma palavra indexada, não está categorizada dentro deste sistema de vocabulário trilingüe. Por experiência, vou deixar frequência cardíaca. Mantengo aqui palavra o término, e aqui eu tenho a palavra. Bueno, então, a palavra está indexada, significa dizer que é uma boa palavra. E se eu la elijo para ser búsqueda, há um conjunto de informações que foram associadas a esta palavra. Então, aí temos a importância de, antes de começar, identificar buenos términos para fazer uma investigação. Desculpem, bueno, eu puse frequência cardíaca, eu les dije que é um vocabulário trilingüe. Então, eu tenho a palavra-clave traduzida em inglês e em português. Eu puse em espanhol, aparecem as 3 ocorrências. Isto é a primeira coisa não relevante. A primeira coisa não, estou dizendo um conjunto de coisas, pero isso é muito interessante porque, como eu les dije recém, aqueles que não estão muito cômodos com o inglês, já vão ter aqui a palavra em inglês. Porque, a vezes, utilizamos o Google Tradutor ou qualquer outro tradutor e não necessariamente a tradução do término científico é igual à tradução ao pé da letra do sistema de aplicação de tradução. ¿Me explico? Por isso é importante utilizar DEX também. Bueno, o que é frequência cardíaca? Acá aparecem sinônimos em espanhol. Significa dizer que, se em vez de poner frequência cardíaca, eu hubiera escrito a palavra frequência de pulso, o sistema iba a identificar, pero me iba a explicar que a palavra é frequência cardíaca. Acá há categorias relacionadas ao sistema de indexação das palavras, não nos importa neste momento. Acá há definição da palavra, da definição em espanhol, número de vezes que se contraem os ventrículos cardíacos. Bueno, acá há muitas palavras em azul, muitos enlaces. Significa que estas palavras relacionadas a minha búsqueda também estão indexadas. Então, se vocês clicam acá em ventrículos cardíacos, por exemplo, aparece o mesmo que estamos vendo sobre frequência cardíaca, que a palavra está indexada, como se diz em inglês, como se diz em espanhol. Vou voltar aqui. Muito bem. Então, busquei a palavra frequência cardíaca, sei que esta existe. O que vou fazer agora é volver acá, na página inicial, e cambiar a opção de palavra ou término para descriptor exato. Por que isto? Quando eu pongo palavra ou término, se eu pongo uma palavra com 3 palavras, por exemplo, pode ser que o sistema identifique uma ou outra, mas me cheve algum tipo de resultado. Quando eu já identifiquei a palavra, já sei que esta existe, como é o caso de frequência cardíaca, eu posso cambiar para descriptor exato. E aí, então, vem outros achados, a página parece igual, mas acá, vejam vocês, temos a ocorrência em la BBS, e aí temos a segunda coisa boa de DEX, segunda, terceira, já perdi as contas. Vão a ter esta palavra, que eu recém puse, esta palavra, búsqueda desta palavra, perdão, atajos para esta palavra encontrada em las bases de dados. É decir, eu puse acá em index frequência cardíaca, sim? Quando eu pongo descritor exato, já me aparecem atajos desde a ocorrência desta palavra em artigos científicos ou em teses ou em informes, outro tipo de publicação científica dentro de estas bases de dados. Então, eu não vou fazer isso agora, mas les dejo acá a informação de que existe esse atajo para que cheguemos a artigos científicos, sim? Não vou fazer porque depois vamos ver melhor, especialmente esta base Lilacs, e depois vamos entender um pouquinho sobre Medline. E tem similares index. Minha palavra é frequência cardíaca, que está categorizada neste sistema acá que vocês podem ver, que neste contexto pode não ser tão interessante para nós, mas que há outras palavras
talvez não seja interessante, relacionadas à frequência cardíaca, epidemiologia, determinação da frequência cardíaca, e, outra vez mais, acá à direita, eu tenho atajos de artículos científicos e outras informações relacionadas à palavra que eu estou buscando. Artículos relacionados, artículos sobre, ou de alguma maneira, relacionados à palavra que eu estou buscando. Sim? Muito bem. Vamos fazer uma última búsqueda acá, considerando todo o que estamos passando mundialmente e a necessidade de informação científica. Eu vou a usar como exemplo durante nosso encontro a palavra que mais estamos escutando atualmente, não? Com o objetivo de buscar evidência de qualidade científica com melhores fontes que outro tipo de búsqueda. Será que COVID é uma palavra clave? Bueno, como eu lhes dije, exatamente COVID não é uma palavra indexada, sino infecciones por coronavírus. Pero em los sinônimos em espanhol, nós temos um conjunto de palavras relacionadas a COVID-19 e por isso me levou a estes resultados. Miren a quantidade de informação. Isto é recente. Isto é depois da atualização, isto é por lo que estamos passando anteriormente. Coronavírus já existia, não? Pero por lo que estamos passando anteriormente, desde fines do ano passado, isto cresceu. E este sistema é atualizado anualmente em la página web, pero constantemente todo o sistema e toda a coleção de palavras é atualizada. Muito bem. Sobre DEX, era isso o que les iba a passar. Onde estou? Aqui. Não, não. Aqui. Bueno, sobre a primeira página aqui, vamos fazer a prática, foi DEX, de Escritores em Ciências da Saúde, cujo objetivo é validar términos que estão indexados nesse sistema. Na próxima base de dados, se alguém tem alguma pergunta, mais adelante eu posso retomar isto, mas o ideal é que, quando puedan ustedes, volvam a ver este vídeo, ou já guardaram todo em suas cabecitas, mas podem parar o vídeo e fazer a prática, e então repetir, mirar o vídeo e fazer a prática, não? Vamos agora falar de Lilacs. Inicialmente, eu falei de Biblioteca Virtual em Saúde, e lhes disse que dentro dessa Biblioteca Virtual em Saúde existem algumas bases de dados. E também existe o DEX Dicionário que recém vimos. A primeira base de dados que vamos ver é Lilacs, muito conhecida, creio, por muitos de vocês. Lilacs é uma sigla que significa Literatura Latino-Americana e del Caribe em Ciências de la Saúde. Este ano, eu já falei sobre Lilacs 3 vezes. A cada vez que eu vou falar, eu verifico sua coleção, sua quantidade de material. E já aumentou de abril para cá em 2.000 registros, mais allá da quantidade de textos completos que tem. Porque isso aumenta mais aún, não? Os registros são diferentes, estão relacionados a outro tipo de coleção. Pero estamos vivendo um tempo de muita produção científica. Cuja metodologia é questionável, muitas coisas podemos fazer, pero isso move muito este ambiente também de fazer a búsqueda de bases de dados. Bueno, então, atualmente é uma base que tem mais de 916.000 registros, com quase 500.000 textos completos. Vamos fazer, acá está a direção, em Lilacs vamos fazer uma prática de búsqueda de artigos científicos. Antes de que hagamos, a cada base, eu vou agregar uma informação para que não quede muito repetitivo. Pero tenho em conta que o que vamos vendo em uma base serve para a anterior, de maneira que agreguemos informação. Está bem? Bueno. Agora vamos para a internet outra vez. Acá temos Lilacs. E outra vez, trata-se de uma base em português, inglês e espanhol. Biblioteca Virtual em Saúde, Organização Pan-Americana em Saúde, BIREM, etc. Há muita informação acá para que vocês possam saber mais sobre esta base. Acá
lo que les comenté sobre la cantidad de registro, de textos completos, revistas, países que están relacionados, que pertenecen a LILACS, que tienen material acá indexado, y más de 30 años. LILACS es una base que tiene no solamente artículos científicos, tiene los artículos, como aquí podemos ver, pero tiene revisiones y tiene guidelines, tiene directrices. Tiene muchos informes técnicos. Actualmente, en función de lo que pasa a diario con el COVID-19, hay mucha actualización también en LILACS, porque muchos países ponen sus informes diariamente y eso va siendo actualizado en la cantidad de información de LILACS. Y muchas tesis y disertaciones. Muchas personas producen una investigación científica y no llegan a escribir el artículo, pero el material científico, el resultado de esta investigación, en muchos casos también está disponible en LILACS. Entonces, acá hay más informaciones, acá un conjunto de informaciones. En general, estas redes sociales, estas bases de datos tienen redes sociales, se puede seguirlas por Twitter, por Instagram, como queramos. Vamos a hacer una búsqueda acá, y como yo les comenté, vamos a hacer inicialmente elementos de búsqueda simple. Búsqueda simple es poner la palabra que estamos pensando acá, probablemente una palabra que ya validamos en index, y buscar. Muy bien, acá estamos. Cuando hacemos la búsqueda, este es el layout de la página. Yo busqué COVID, y acá tenemos más de 900 resultados acerca de COVID. Sobre la página, es de Biblioteca Virtual en Salud. En general, este es el layout de toda la Biblioteca Virtual en Salud, aunque sea una base diferente, una base de datos diferente. Ella tiene 4 idiomas, en este caso también tenemos el francés. Hay algunos otros temas que nos ayudan a hacer la búsqueda, no voy a entrar en este momento acá. COVID, ya buscamos, muy bien. Eu posso ordenar meu conjunto de resultados por o mais recente, em geral eu deixo assim, recomendo que lo hagan também. E temos acá, não? Temos trabalhos, resultados. En este exemplo, acá temos um artículo, aqui é o título, seguido de los autores, las revistas, la fecha de publicação, observen ustedes, muito recente, porque é junho de este ano. Se trata de um artigo em inglês, acá uns códigos de identificação que não são muito relevantes neste momento. Mas informações da base, a quantidade de informação que eu quero que apareça por resultado. Então, quando vemos assim, de uma maneira geral, não é muito diferente de que se estivéssemos usando outro tipo de búsqueda online, que fora para um passagem aéreo ou para comprar alguma coisa, não? Não é muito diferente. Tanto não é muito diferente que acá a la derecha, perdão, esquerda, fisioterapeuta com problemas de lateralidade, esquerda, temos os filtros. Então, quando estamos começando a fazer uma búsqueda, temos que buscar palavras boas. Não podemos pôr qualquer palavra. Não se recomenda pôr um conjunto de palavras, tipo 5 palavras seguidas, como chama? Kinesiologia em COVID. Não, temos que ser mais objetivos e pôr as palavras-clave de lo que queremos investigar. Então, eu estou, neste exemplo, fazendo uma búsqueda simples e muito ampla. A verdade é muito ampla. A primeira coisa que podemos fazer é filtrar a quantidade de achados. Sugerência, ponga um texto completo. Não, porque queremos ter acesso a essa informação completamente disponível. Alguns artigos científicos não estão disponíveis gratuitamente. Então, temos uma sugerência que eu lhes dou, especialmente para quem está começando, busque texto completo. Mais abaixo, temos mais filtros. Estes filtros estão sempre relacionados a lo que estou buscando. Então, vão cambiar según el tema que yo pongo para hacer la búsqueda. Hay asunto principal, infecciones por coronavirus, pandemias, atención primaria en salud, yo podría elegir. Hay tipos de estudios, guías de práctica clínica, informes de casos, revisiones temáticas, etc. Hay idioma, buenísimo, vamos a poner español.
E aí, intervalo de publicação. Vamos a poner os últimos 5 anos. Acá se pode ser um pouco mais específico, poner uma fecha mais específica. Vamos deixar os últimos 5 anos e vamos a filtrar. Teníamos cerca de 900 hallazgos e já chegamos a 500 e pico. Quanto mais vamos filtrando, mais vamos diminuindo. Eu não vou fazer isto agora, por nosso objetivo acá em nosso encontro, mas sim, vou fazer como hacemos para chegar ao artículo, não? Porque é isso que estamos fazendo aqui. Então, se já selecionamos espanhol, porque é o que queremos. Este acá, por exemplo, a nova pandemia com muitas lecções e novos retos, uma revisão narrativa. Vamos a ver este. Vou abrir uma página aparte, por separado. Então, outra vez, rapidito, título, autores. Se clicamos em los autores, vão abrir uma nova página de publicação solamente de dichos autores. Acá é o nome da revista, também se poderia ser, e vamos a encontrar a revista. Não vou ser isso agora, porque adelante eles mostram outra forma de chegar à revista. Volume, número, páginas. Ano de publicação, super recente, junho de 2020. Resumen, abstract, que é o resumen em inglês. Em geral, as revistas têm por lo menos o resumen em inglês e em espanhol ou inglês e português, as revistas brasileira ou portuguesa, por exemplo. E Lilacs tem uma particularidade. Quando há o resumen, ella subracha palavras que podem ser interessantes para nós em nossa búsqueda e que estão, mirem ustedes, indexadas em DEX, porque está todo relacionado. Então, acá, se clicamos aqui, vamos a descobrir que esta palavra está. Se clicamos em Organização Mundial de Saúde, vamos a descobrir que esta palavra está. Algumas vezes, quando chegamos acá, nesta página, logo aqui há descritores, há assuntos, que é também outra maneira de ajudarmos nesse processo de encontrar mais informações. Imaginemos que este artículo nos gostou, lemos o título, lemos o resumen, nos gostou. Acá abaixo, o sistema me traz novos artículos relacionados a lo que gostei, a lo que a mim me gostou, em Medline, em outra base de dados, a mais grande que há e que um rato vamos falar. Outros artículos relacionados a Covid-19. Bueno, decidi que esse artículo me serve, lo vou usar, lo vou ler, vou clicar em texto completo e acá me vai oferecer a direção, o enlace diretamente para o PDF. Diferentemente, esses autores deixaram como um drive aqui, pero de la mesma maneira chegaremos ao PDF, que é nosso objetivo. Desde a base de dados, hacemos uma búsqueda simples, utilizamos os filtros e chegamos ao PDF del dicho material, que é o que queremos estudar, que é o que queremos ter. Volviendo acá na página de Lilacs. Quando eu tenho os filtros, eles se quedam acá. Se por alguma razão eu necessito sacá-los, eu vou a remover, vou aumentando a quantidade de artículos. A cada filtro que eu saco, cambia o número, a quantidade de hallazgo que temos. Me gostou o primeiro, o segundo, o terceiro, não sei. Me gostaram os 3 artículos acá. Pero não tenho tempo de lê-los agora. Uma coisa que se pode fazer é exportar, imprimir, enviar para alguns outros sistemas de gestores de bibliografia, pero principalmente podemos enviar nossa seleção de artículos por e-mail. Posso selecionar a página completa, posso selecionar solamente as referências que eu quero ou todas as referências. Isso é muito bom, todas, hasta 300 referências. A vezes estamos apurados na biblioteca da universidade, hacemos a investigação, enviamos por e-mail para o companheiro, para o profe e não terminamos de ler o material, pero bueno. São estratégias que o sistema nos oferece para optimizar nossa búsqueda. Muito bem. Mostrar por e-mail, já tenho um guião de tudo que quero mostrar a cada página. Acá temos ver em detalhes, que é só uma maneira de cambiar o layout do texto. Então, quando eu seleciono
además del título, van a aparecer otras informaciones. Miren, yo les había comentado de asuntos y acá tengo destacado los asuntos. Asuntos están relacionados à indexação del LILACS. Não são as palavras-clave do artículo. Há esta pequena diferença, pero importante é saber que não deixam de ser términos relacionados ao artículo e que vão optimizar meu processo de búsqueda. Vamos seguir. E outra vez vamos a volver para o PowerPoint. De LILACS, vamos a outra base de dados em BBS também, chamada Cielo. Muitos também la conhecem. Cielo é uma sigla em inglês para Biblioteca Científica Eletrônica em Linha. Cielo tem uma particularidade que tem por critério, não? Existem as revistas científicas e estas são indexadas em base de dados. Cada base de dados científica tem um conjunto de critérios para indexar, para categorizar ou não uma revista científica, não? E um dos critérios do Cielo é que seja de acesso aberto. Então, as revistas são open, são livres de acesso aberto. Como eu les comentei que, às vezes, alguns artículos necessitam que los paguemos para que podamos ler, ou utilizamos alguns outros recursos para obter o artículo, pero Cielo tem esta peculiaridade de ser uma base aberta, de dados abertos. Cada país que pertence à rede Cielo gestiona sua publicação e suas relações com editoriais. Desde 97 em Brasil é FAPESP e CNPq, e acá em Argentina é CONICET e CAICIT. Então, cada país que pertence à rede Cielo tem esse processo de gestão da informação técnica em saúde. Vamos volver acá para que hagamos nossa búsqueda em Cielo. Eu estou com um pequeno temita acá entre o link de Zoom. Bueno, acá estamos em Cielo. Bueníssimo. Hasta ahora vimos DEX, LILACS, hicimos búsqueda simple em espanhol. Vamos a manter o idioma espanhol em Cielo. Há material em inglês em LILACS? Há material em inglês, já vimos, é bilíngue. Em Cielo, lo mismo. Então, se hacemos uma búsqueda em LILACS ou Cielo com palavras em inglês, também vamos obter resultados. Mas vamos a seguir fazendo em espanhol. Cielo, tal qual LILACS, tem os dois idiomas, como vocês podem ver. Mais informações acerca desta base podemos obter acá. São um conjunto de coleções nacionais, acá temos de Argentina e de los outros países que participam de Cielo. Cielo também tem redes, áreas temáticas, además das coleções nacionais. E podemos fazer búsqueda em Cielo por artículos, que é a mais comum, e por revistas científicas diretamente. Então, vamos fazer nossa búsqueda da noite COVID. Vamos fazê-la simples para começar, não? Não sei se acordam, na Shine Lilacs havia cerca de 900 resultados, acá e menos, justamente por esta característica de que são abertos. Mas, em geral, é muito parecido ao que vamos obter de resultados. Puse a palavra, hice la búsqueda, acá vienen los resultados. Puedo organizar entre los más viejos primero, la relevancia, las citaciones, vamos a mantener los más recientes. Tenemos el título del trabajo. Acá ya hay la opción de compartir este trabajo en las redes sociales, cuando así se puede hacer, ¿no? Seguido de los autores, y si cliqueamos en los autores también vamos a encontrar informaciones específicas de los autores. Es lo mismo que atajos directamente para los autores. Acá también tenemos atajos directamente para la revista. Entonces tenemos título, autores, revistas, año de publicación, septiembre de 2020. Puede estar tan actualizado que algo cuya fecha é setembro, já está disponível para leitura, para que tenhamos acesso à informação. Volume, número e páginas. Isso tudo é relevante quando vamos fazer citas do material que utilizamos em nossa investigação. E neste exemplo especificamente, o texto tem o resumen em espanhol e em inglês, o texto disponível livre para nosso acesso em espanhol e em inglês, e o PDF solamente em espanhol.
la misma manera que Lilacs, a la izquierda hay filtros, pero los filtros son específicos para cada base de dados. Entonces, acá hay relacionados a la colección de material, revistas, idioma, el nuestro es español, año de publicación, áreas temáticas, porque no tenemos solamente ciencias de la salud en cielo, por supuesto, tenemos humanidades, biológicas, sociales, vamos a poner solamente ciencias de la salud. No vamos a seleccionar nada de las áreas temáticas, pero hay un conjunto de informaciones acá que podemos agregar, tipo de literatura, por ejemplo, tipo del artículo que contiene cielo. Y vamos a filtrar. De 600 pico, passamos para 47. Já está mais acessível a leitura, já se está quedando mais interessante, não? O primeiro é considerações, a atenção odontológica, não é exatamente nosso objeto de estudo, mas eu vou seguir com este exemplo para ser um pouquinho mais objetiva, para que hagamos a segunda búsqueda todavía inicial. Se clicamos acá, vou clicar com este. Vamos a encontrar o artículo neste formato. Temos as informações referentes ao artículo, autores, resumen, logo del resumen as palavras-clave. Bueno. Acá a la derechita temos outras informações, o link para acceder ao artículo diretamente em espanhol, em espanhol, pero em PDF. E acá temos uma das coisas buenas que as bases atualmente nos dão. Aqueles que têm que apresentar referências bibliográficas, referências ao final do trabalho, têm estes gestores bibliográficos para utilizar, ou podem copiar e pegar segundo o formato que eles exigem. Por exemplo, APA, brasileiros usam muito a BNT, e Vancouver, que é muito mais utilizada em área de saúde. Então, já tem acá para que vocês possam copiar e pegar. Vou encerrar isso. E acá já temos, e acá já temos o artigo em PDF, segundo combinamos. Então, em Lilacs, em Cielo, fizemos búsqueda simples, utilizando palavras-clave, hasta que cheguemos ao PDF do artigo, que é como queremos ler. Tudo bem? Voltamos acá para a página de Cielo, em tempo. Puse acá a palavra COVID, tenho 47 resultados em todos os índices. Se pode cambiar isto, como já uma estratégia mais avançada de búsqueda. Em la simple, ponemos em todos os índices. E acá se pode diminuir ou limitar esta búsqueda, o que seria algo mais avançado. Se estamos começando a fazer a búsqueda, eu suelo sugerir que se haga del grande para el chico. Primeiro, empecemos de maneira simple, e então vamos bajando a quantidade de informação utilizando os filtros. Uma vez que estemos mais cômodos e imaginemos que já exploramos a literatura, já exploramos o que deveríamos fazer, podemos utilizar as estratégias avançadas. O tema é que elas são muito específicas, como vamos ver adelante. A outra coisa que me gostaria de mostrar-lhes em Cielo é como buscar por revistas. Então, a cada base eu vou agregar algo. Como buscar por revistas? Cielo já tem as coleções de las revistas que estão indexadas, não? Então, como somos kinesiólogos, vamos buscar kinesiologia, alguma revista que tenha em el título, ou el título exato, ou uma palavra parecida de kinesiologia. Acá já vem os resultados, que são nada. Atualmente, registradas em la base Cielo, não há revistas ativas nem descontinuadas com a palavra kinesiologia. Pero há com a palavra fisioterapia. Então, há revistas de ginecologia, ortopedia, traumatologia, há revistas assim. Se nossa intenção é encontrar material em uma específica revista, podemos buscá-la dentro da base de dados Cielo. E um exemplo é, entro em fisioterapia e pesquisa, em português se diz fisioterapia, a sílaba tônica é diferente. ¿Está en español? Está en español. Bueno, no está en español. Ahora está en español, perdón.
Una vez que estou em la revista, eu também poderia buscar dentro da revista. Então, eu poderia buscar em la revista fisioterapia e pesquisa, a palavra COVID, por exemplo. E então, encontrar artículos solamente de las revistas que versavam sobre a temática de COVID. Pero não vou fazer isto, vamos a ser diferente. Vamos a entender uma revista científica online dentro da base de dados Cielo. Esta revista científica, então, está disponível online desde 2008 e a cada ano, de fecha, não? Cada ano é um volume, não necessariamente o ano combina com o volume, mas é assim que funciona. Aunque a revista arrancou em julho, por exemplo, sigue sendo volume 1 até junho do ano seguinte. E tem os números que é a cada vez que uma revista sai. Então, atualmente, o número 1, volume 27, está disponível da revista Fisioterapia e Pesquisa. E acá estamos dentro da revista Fisioterapia e Pesquisa. Dentro de uma revista, cada número, há diferentes tipos de artículos. Em geral, a revista tem um conjunto de artículos que sempre se publicam. Por exemplo, editorial, artículos originais, versando sobre diversas temáticas, e artículos de revisão. Vamos ver acá o primeiro artículo original, valores médios, estamos em espanhol, perdão, às vezes eu miro e tardo um rato para entender espanhol ou português, para ver o que é. Vamos ver acá, vamos ver qualquer transtornos musculoesqueléticos, percepção do estresse e atividade física em agentes de polícia. O artículo está em inglês, em PDF solamente em inglês. Outros têm os 2 idiomas. Pero o resumen está em espanhol. Então, se eu posso clicar acá e posso ler o resumen em espanhol. E se entendo que o artículo é relevante para mim, me serve, não? Então, se eu vou buscar o PDF acá, e outra vez, eu tenho como citar este artículo para meu trabalho, para minha tese, enfim. Pode buscar aqui também, PDF em inglês, etc, etc. Então, dentro da base de dados Cielo, además de buscar por artículos científicos por meio de uma palavra-clave, eu lo puedo hacer em revista científica diretamente. E uma vez em la revista, eu vou encontrar artículos científicos também. Vamos seguir. Eu les comentei que Cielo, Dex e Lilacs estão em BVS. Ou seja, eu poderia ir a buscar diretamente em BVS. Bueno, poderia buscar, tem um tema aqui também, vai ter mais material em inglês em BVS. Então, se eu vou a BVS, que acá está o layout da página, e pongo acá COVID, eu vou encontrar um conjunto de informações sumando o que eu ia encontrar em Lilacs, o que eu ia encontrar nessas outras bases. Verem acá, Dex. Ojalá se pueda ver bem. Então, dentro de BVS, eu vou encontrar o enlace para ir às outras bases especificamente, se assim prefiro, ou eu posso fazer a búsqueda acá diretamente. E se eu hago a búsqueda acá diretamente, eu posso customizar os filtros, porque aí são diferentes, mas o raciocínio sigue sendo o mesmo. Posso pôr texto completo, que les recomendo. Posso cambiar a base de dados, como aqui vocês podem ver, Medline, Lilacs, entre outras específicas que existem, por exemplo, do Ministério da Saúde argentino, diretamente se pode aceder aqui. Esta outra, Benaces, entre outras bases que acá existem. E como eu estou simulando sempre a búsqueda de COVID, acá existem filtros específicos do assunto principal de COVID que vocês poderiam selecionar. Observem que a quantidade é muito grande, porque estamos buscando dentro da biblioteca virtual, que contém um conjunto de bases de dados. Por tipo de estudos, por idioma, e aí, por ser BBS, a variabilidade de idiomas é mais grande, não? Alemão, russo, etc. E os anos são parecidos. Em geral, quando o objetivo é a atualização, tentamos limitar-nos nos últimos 5 anos. Mas pode ser que uma publicação referência do assunto que está estudando tenha mais anos. Então, não la vai sacar de tu referência ou do conjunto de material que vas a seguir. E da mesma maneira que encontramos revistas em Cielo, também poderíamos fazê-lo em Lilacs
e também podemos fazer em BBS. Vamos na página principal de BBS, buscamos o portal de revistas e vamos a chegar nesta página aqui que eu lhes separei e temos revistas relacionadas a las especialidades, que é como o sistema organiza as revistas, como se las classificara de alguma maneira. Permiso. Bueno, seguimos. Todavía en BBS poderemos acceder a la principal base de dados de medicina de literatura biomédica, que é a Medline, cuja sigla significa Sistema de Búsqueda e Análise de Literatura Médica em Linha. Esta base de dados é muito importante internacionalmente. O objetivo de toda a revista científica, argentina, brasileira, etc., é estar um dia indexada a Medline, porque tem um conjunto de critérios, como já les mencionei, que vai garantizando, que visa garantizar a qualidade e a seriedade desta revista. Por supuesto, atualmente, a urgência em publicação de COVID, coronavírus, etc., hace que se permita questionar certas coisas, aunque estiveram publicadas em New England Journal, pero não deixa de ser importante isso. Não deixemos ter isso em conta acerca da importância de Medline enquanto a principal base de dados. Pertenece é uma iniciativa da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, e o que é interessante em Medline é que podemos acedê-la desde BBS, que estamos vendo hasta agora, ou em PubMed, que muitos conhecem, muitos hablam. E nesse sentido, se vamos a buscar em Medline, já temos que ter recursos de búsqueda avançadas, porque quando clicamos e accedemos à página como está acá, já me oferece esta maneira de buscar, observando acá que há mais campos para ser esta búsqueda. Por isso, agora, passamos para outros temas, vamos avançando um pouquinho nas estratégias de búsqueda. E a primeira que temos que ter em conta são os operadores booleanos. George Boole, este matemático, é responsável por criar esse sistema lógico matemático de combinar as palavras. É um sistema utilizado em outros contextos também. São 3. And, or e and not, ou not, dependendo da base em que vocês estão fazendo esta búsqueda. And limita, or suma, and not exclui. Para que entendamos basicamente como funciona, é assim. El and faz a intersecção especificamente da búsqueda. E neste exemplo acá, contabilidade e auditoria, todas as imagens de minha classe estão disponíveis online, a fonte está acá, sim. Então, quando eu uso o operador AND, eu solamente seleciono esta quantidade de informação. Se eu uso OR, eu vou unir, eu vou somar e vou ampliar a búsqueda, porque neste exemplo, eu quero material científico, ou não, pero me entende, não? Sobre contabilidade ou auditoria. Eu quero uma coisa ou outra. Eu quero as duas, na verdade, por isso se suma. Not exclui. Então, se eu vou separar o que não quero nesta busca. E not é muito importante que a ordem com que eu pongo as palavras é muito importante, porque depois de not será excluído. Então, eu não posso inverter, tenho que saber como hago isso, não? O término ou expressão que ela sigue é excluído. Então, estes são os elementos para que empecemos uma búsqueda avançada. Vamos fazer isso em PubMed, porque se hacemos o mesmo em Lilacs, se vamos a Lilacs em búsqueda avançada, também tem os operadores booleanos. Se vamos em Cielo em búsqueda avançada, se vamos em BBS, também temos os operadores booleanos. E como PubMed é uma base muito importante, é um motor de búsqueda muito importante de nossa prática diária, vamos fazer em PubMed para que podamos explorar esta parte. Desde a década de 90, PubMed foi desarrollada e mantenida por el Centro Nacional de Informação Biotecnológica da Biblioteca Nacional de Medicina, outra vez Estados Unidos, que está localizada nos Institutos Nacionais de Saúde. Acá eu mantuve as siglas em inglês que tanto conhecemos quando entramos em PubMed. PubMed possui mais de 30 milhões de citas em literatura biomédica. E aunque nem todas estão PubMed não é exatamente um repositório, porque é Medline.
hay PubMed central, donde también tiene material indexado. Por eso tiene tanto material PubMed. Y PubMed tiene una cosa que yo les recomiendo, que es la aplicación de PubMed. Yo lo tengo en mi celular. No es una cosa de nerd, es una cosa muy útil, porque podés tener la evidencia de más grande calidad en su celular. Y podés usar y hacer la búsqueda, y en celular se puede hacer la búsqueda avanzada, miren ustedes. Vamos a hacer una práctica de PubMed, e também vamos fazer uma prática de Mesh. Por isso, já estou passando acá. Em PubMed, temos o acesso, temos o lance para Mesh. Mesh, ¿se acuerdan de Dex? Donde arrancamos a classe? Bueno, então, Mesh também é um vocabulário estruturado, mas solamente em inglês. De hecho, desde agora, vamos estar um pouquinho mais com o tema inglês em nossa búsqueda. É um vocabulário estruturado. A sigla MESH significa tópicos de, mais ou menos, livre tradução acá, tópicos de temas médicos. E da mesma maneira que hicimos o processo de validar um término em espanhol para ser uma búsqueda, vamos fazer em inglês em MESH, está bem? Então, eu vou agora passar outra vez para aqui. Para a internet, perdão. Muitas coisas para passar, para cá, perdão. E vamos para PubMed. Não, isso não é PubMed. Isso é PubMed. Observem que PubMed, todas as bases de dados atualmente têm links diretamente para informação de qualidade em COVID e no que estamos vivendo atualmente com a pandemia. Acá temos o link direto para as informações do CDC, importante órgão governamental de controle de doenças, de controle de enfermidades internacionais. Acá também temos já artigos diretos e acá também temos artigos diretos sobre COVID. Não necessitaríamos fazer uma búsqueda acá, porque poderíamos ir diretamente aqui, sim? Pero em sequência didática de lo que estou fazendo sobre COVID, eu vou fazer igual acá em PubMed. Perdão. Antes de fazer isso, eu poderia buscar algo em espanhol em PubMed? Recém les comentei que devemos fazer a búsqueda em inglês em PubMed. Eu puse fiebre amarilla em espanhol em PubMed, que é a base com literatura em inglês. Então, com isso, eu les mostro que podemos poner palavras em espanhol em PubMed. Se a excusa é não habla inglês para não usar PubMed, se podem tentar fazê-lo em espanhol. Recordem-se que também podemos usar as palavras de Dex, achar quando começamos nosso encontro de hoje, e poner palavra em inglês que aprendemos como se escreve achar, não? Pero miren, fiebre amarilla, há 126 resultados em PubMed. Significa, por lo menos, que o resumen está em espanhol também. Provavelmente que o texto está em espanhol, porque a revista deve ser de língua espanhol, ou deve ser de países hispanohablantes e que estão indexados em PubMed Central. Então, poderíamos fazer uma búsqueda acá em PubMed em espanhol. Pero, em sequência de lo que estamos fazendo, em Lilacs, em Cielo com COVID, vamos fazer COVID acá em PubMed também. A primeira informação sobre PubMed é, aunque eu não sei muito bem como se escreve na palavra, quando eu empiezo a tipeá-la, o sistema me traz como ela pode estar. Já me ajuda. Então, pode ser COVID, COVID-19, coronavírus, não? Pero não é esta a ideia, então vou manter COVID. Só para exemplificar aqui, antes que passemos para a búsqueda avançada, ¿está bem? Estou fazendo uma búsqueda simples também em PubMed. COVID. Miren a quantidade de informação que temos. Mais de 25.000 hallazgos. Em Lilas teníamos 900. Acá temos 25.000. Não podemos ler tudo isso. Não significa também dizer, não significa dizer tampouco que todos estes artículos são de COVID. É que muitas vezes esta palavra de alguma maneira está em textos, em resumo, ou está mencionada de alguma maneira, por isso o sistema, o algoritmo la reconhece e me oferece como hallazgo. Muita coisa. Então, a primeira coisa que vou fazer é filtrar a quantidade de material que temos. E acá, à esquerda, as páginas são muito parecidas, como vocês se dão conta, não?
La primera cosa que voy a sacar son los textos. Yo voy a querer solamente libre. Texto completo disponible. Porque a veces em PubMed há muito material que não está com acesso aberto, não está de livre acesso. Depois, eu posso elegir artigos científicos, eu posso elegir, bueno, já que é COVID, eu vou querer as melhores evidências que há. Vou querer, então, revisão sistemática e meta-análise, não? Vou elegir os dois. Vou querer do último ano. 86 resultados. De 25.000, bajamos para 86. E poderíamos bajar mais, porque PubMed também nos permite customizar nossos filtros. Por exemplo, por espécie. Eu poderia elegir e agregar o filtro espécies em mis filtros. Linguagem, idioma. Eu poderia pôr acá idioma. Vamos tentar. Poderia pôr espanhol. ¿Dónde está espanhol? Não, Spanish. Spanish. Mostrar. Vou poner Spanish. De 86, fuimos solamente para um artículo. Porque eu puse acá, como vocês podem ver, eu filtrei muito. Então, vocês também que pensar aí. Pero como estamos aprendendo acá a usar, sirve. De 86, barrei para 1. Porque eu tenho os filtros aplicados aqui, eu poderia remover a todos, pero estão acá. E temos só texto de COVID, que foi a palavra que usei, usando os filtros com essa característica acá. E acá, eu tenho o resumen, o texto de la Sociedade Espanhola de Neurologia, de la Elsevier, la editorial Elsevier. Acá, outra vez, temos títulos, o artigo está em espanhol e inglês, temos os autores, temos algumas informações referentes aos autores, códigos de indexação, etc. E temos acá, que em outras bases não aparecem, em Cielo a vezes aparece, se o artigo lá posee. Pero temos o DOI, ou melhor aún, DOI, que é como se for, é uma sigla em inglês para identificador do objeto digital, é como se for o DNI digital do artigo. Cada artigo tem isso individualmente, este numerito acá. E eu poderia, isso também ajuda em processos de indexação, ajuda para identificar e buscar artigos em outro tipo de base de dados, ou páginas web que nos ajudam a obter artigos que não são disponíveis gratuitamente. Eu posso copiar e pegar ele DOI e pôr nesse tipo de página web. E aqui eu vou ter o artigo completo, à direita, o link. E antes de mostrar-lhes isso, eu vou mostrar uma coisa maravilhosa de PubMed. Me oferece a cita em el formato que eu quero. Mirem vocês acá. Quando queremos APA, já está em el formato acá, é só copiar. Quando queremos Vancouver, este formato NLM é o formato Vancouver, hay que copiar e pegar. Como vocês podem ver, e acá temos a cita em formato Vancouver. Sirve outra vez para quando temos que fazer a cita do material que estamos lendo. Não podemos ler e usar o material, escrever sobre o material, sem fazer a devida citação. É uma questão ética e isso devemos fazer. E para obter o artigo em PDF, o link que estava aqui nos permite chegar a este material em PDF. Pode levar-nos a outra página, pode levar como passou agora. E então, vamos obter o artigo acá em PDF. De lá eu servia, e acá temos o artigo que está em espanhol, como vocês podem ver. Acá temos um artigo. Então, é uma evidência sobre COVID atual em espanhol e a melhor fonte de informação científica que temos. Então, temos opções para buscar esta melhor informação científica. Les quero mostrar uma outra cosita de PubMed. Uma vez que eu elegi um artigo, acá abaixo, PubMed me oferece artigos similares. Pode ser que eu não busque exatamente isto, mas são similares ao artigo que me gostou. Então, tenho outras opções acá de artigos. Alguns são livres, como está acá em rojito. Outros não são, mas igual me serve como fonte de informação. À la derecha temos informações sobre o artigo.
e outras possibilidades relacionadas a esse artigo. Volviendo acá en la página de PubMed, perdón. Volviendo acá en la página de PubMed. Estoy en esta búsqueda que hice inicialmente con 86. Yo puedo mudar la manera de presentar la información. Esto todas las páginas tienen. Yo puedo salvar mi búsqueda, guardar mi búsqueda. Yo puedo enviarla por mail también. De la misma manera que las bases anteriores, yo tengo un conjunto de resultados, puedo enviar por mail, para mi mail, para mail de otra persona, etc. ¿Está bien? Y puedo enviar para los gestores bibliográficos, EndNote, Mendeley, para aquellos que usan ese tipo de gestores cuando leen mucho, cuando compilan mucho material, acá me permite, tiene esta herramienta que es súper cómoda. Bueno, hicimos una búsqueda simple con COVID, pero vamos a hacer algunas estrategias avanzadas de búsqueda. Déjame volver acá porque fui muy rápido. Estamos en PubMed, ¿ok? Hicimos una búsqueda simple con COVID. Vamos a hacer una búsqueda avanzada. Perdão. Quando estamos em Lilacs, só para que se quede claro, estamos em Lilacs. 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 Perdão, já chegamos a Lilacs. Quando chegamos a Lilacs, o tema... Aqui, chegamos a Lilacs, perdão. Se cliqueamos em avançado, mirem ustedes, vão aparecer os booleanos para que usemos. Podemos cambiar informações daqui, podemos cambiar informações daqui. Então, vamos fazer, só para mostrar-lhes. Se buscamos qualquer coisa em cielo, para que hagamos a búsqueda avançada, é só añadir campos aqui. E outra vez, vão aparecer os términos acá que estamos falando, de que estamos falando, está bem? Então, vamos fazer isso agora. Já estamos adelantados em horário, vamos fazer uma búsqueda avançada em PubMed, utilizando os recursos booleanos. Observem que acá permaneceram os filtros anteriores. Há que limpiá-los, porque podemos equivocar-nos nesse processo. Uma búsqueda que se pode fazer é por autor, por questões éticas. Vou fazer uma búsqueda comigo. Quando se vai fazer uma búsqueda avançada por autor em PubMed, os tutoriais recomendam que pongamos o último apellido e as iniciais, 2 iniciais mais ou menos. Como temos muitos escritores que têm doble apellido, eu, por exemplo, também se pode fazer assim, mas fíjense que pode passar as 2 ocorrências. Então, também se podem usar operadores booleanos quando se vai a buscar por autor. Em meu caso, outra vez. Então, eu sou Tatiana Dias de Carvalho, tenho apellido duplo, vou a buscar a mim como autora e vou usar um operador booleano. Existe and, or e not, como eu lhes disse. E quando vamos fazer uma combinação com sinônimos, o correto é usar or. Or serve para sinônimos. Então, se eu estou construindo minha búsqueda acá, por autor, e acá eu tenho agregar com or. Então, se eu for agora buscar, vou buscar por autor, vou buscar a autora Tatiana. Pero Tatiana tem doble apellido, ela pode ter ocorrências distintas em la base de dados. Temos 31 artículos, sem nenhum filtro, não se olvidem. Esta sou eu, não sou eu, pero miren as iniciais de las pessoas. É igual a minha casa. Tampouco sou eu, acá sou eu, e assim vamos vendo como buscar. Então, estou fazendo uma búsqueda avançada de autor e também estou fazendo um exemplo já utilizando um booleano. Vou seguir com a búsqueda. Agora, dentro de avançada, eu vou buscar journal. Vou buscar revista. Eu sei mais ou menos o nome da revista, capaz que não estou muito segura enquanto o nome da revista. Então, se eu empiezo a escrever, por exemplo, na revista que tem a palavra câncer em ella, e o sistema, uma vez mais, me ajuda, já me traz algumas opções de revista. Eu vou poner câncer, acá, júnior, e eu poderia buscar diretamente nesta revista. Poderia buscar conteúdos publicados solamente nesta revista, ou eu poderia poner outra palavra aqui,
también de revistas y buscar en las dos revistas, porque OR suma. Yo no lo voy a hacer, solo voy a usar el ejemplo de buscar una revista en PubMed. Busqué revistas en BBS, busqué revistas en Cielo y estoy buscando en PubMed. Acá yo puse la palabra cáncer, elegí la revista Cáncer y me vino artículos actualizados de cáncer. Si yo quiero, por ejemplo, buscar dentro de la revista solamente textos completos, si fuera una revista abierta, voy a poder, si no, no voy a poder. Será un mal uso del filtro. Solamente determinados tipos de artículos, también podría. Solamente publicaciones recientes, también podría. Pero tal vez, si yo ponga solamente un artículo español, si la revista no es de un país hispanohablante, no será un buen uso de mi filtro, ¿sí? Entonces, de manera avanzada, podemos buscar por autor, podemos buscar por revista y podemos buscar con todas estas opciones acá, books, fechas, entre otras. Pero la búsqueda que más queremos hacer es COVID. ¿No es? Pero ya hicimos tanta búsqueda en COVID, es verdad, yo sé. Pero queremos hacer COVID e kinesiología. Pero la palabra no es exactamente la kinesiología que vamos a poner. Vamos a poner la palabra fisioterapia. En inglés, vamos a poner physical therapy. Entonces, yo quiero buscar material de fisioterapia, de kinesiología en COVID. Entonces, yo voy a usar AND, voy a agregar, y esta es mi ecuación de búsqueda. Y voy a buscar. Teníamos 25.000 hallazgos de COVID. Pero quando eu hago na búsqueda avançada, já baja a quantidade de artículos. E são mais específicos, por supuesto. E depois de fazer a avançada, eu posso seguir filtrando. Então, vou poner texto completo de COVID e fisioterapia e kinesiologia em espanhol. E não encontrei, porque não usei muito bem o título, o filtro. Vou sacar espanhol. Aparentemente, vamos a tener que leer en inglés sobre eso, porque yo estoy haciendo una búsqueda avanzada, entonces una estrategia muy enfocada en mis objetivos, pero en español no va a tener. Entonces, tal vez yo quiera leer meta-análisis y revisión sistemática. ¿Será que hay? Que es una muy buena fuente. No hay. No hay meta-análisis y revisión sistemática sobre eso. Entonces, yo puedo ir limpiando los filtros y trabajando acá de manera a encontrar lo que yo quiero. Pero tenho que ter um raciocínio. A vezes, não estou usando adequadamente os recursos que acá existem. Vamos fazer uma outra... miren acá. As búsquedas que vamos fazendo, o sistema guarda por 8 horas. Então, acá nós temos o historial de búsqueda. O sistema guarda por 8 horas. E eu les vou proponer uma nova equação de búsqueda, rapidito acá. Déjame ver, sí, yo ya la tenía hecha antes, pero voy a limpiar para quedar visualmente más accesible. Limpiamos todo mi histórico de búsqueda. Yo voy a poner COVID, OR. Yo vi en la propia PubMed que también podría ser con el 19, OR. Y yo podría poner también as palavras todas que havíamos encontrado em la búsqueda simple. Vou poner OR. Então, acá eu estou armando uma estratégia de búsqueda que me permite encontrar material sobre COVID, cujas palavras são COVID, ou COVID-19, ou coronavírus, etc. Eu posso buscar, ou posso solamente agregar em historial, como vou fazer aqui. Estamos fazendo uma estratégia um pouquinho mais rebuscada, sim? Vamos volver à questão de fisioterapia, de kinesiologia, perdão. Physical, estou escrevendo bem? Perdão, meu teclado está mal. Physical therapy, que é como vamos encontrar. Vou adicionar. Or, poderia ser fisioterapia. Fisioterapia, muito bem.
Então, estou armando uma nova equação em la qual eu quero material sobre fisioterapia, sobre kinesiologia, ou independentemente da maneira como o autor eligiu poner. E vou agregar acá também. Bueno, eu posso não ver a quantidade de artículos que eu quero, mas acá o sistema já me oferece. Se eu cliqueo acá, vou à página PubMed com os resultados. ¿Me explico? Se eu cliqueo acá, também. Pero ahora eu estou fazendo uma terceira estratégia em la qual eu vou elegir, vou poner artículos de fisioterapia and vamos agregar com and. Estão acompanhando? Eu simulei, eu estou armando uma equação de búsqueda, eu só dizer equação. E o sistema me usa parênteses e os booleanos de maneira inteligente para obter o conteúdo que eu quero. Eu poderia agregar historiar acá, mas não lo vou fazer. E eu vou buscar diretamente. Com essa estratégia de búsqueda, eu consegui 174 artículos. Estamos fazendo uma estratégia de búsqueda avançada, utilizando as palavras que nos interessam. COVID em todas suas ocorrências e fisioterapia e kinesiologia em todas suas ocorrências. E uma vez feita a estratégia, uma vez mais, eu posso elegir filtros e usar palavras, e usar os filtros acá como eu quero. Por exemplo, solamente artículo completo, solamente do último ano, e assim vai bajando a quantidade de artículos. E os filtros se vão quedando acá. Uma vez mais, vou poner meta-análisis. Não é meta-análise sobre este tema específico, me havia olvidado, que já havia tentado. E custa meta-análise, porque não há meta-análise. Não escreveram ainda uma boa, todavia uma boa não está publicada aún. Bueno, e assim eu vou fazendo a estratégia de búsqueda avançada em PubMed. E aí, uma última coisa que me gostaria de mostrar em relação à búsqueda, segundo havíamos combinado previamente, dentro de PubMed existe um dicionário com palavras em inglês que é MESH. Como já estamos trabalhando muito com o COVID e já hicimos a prova de DEX, eu les vou mostrar brevemente um exemplo com outros términos, sim, que são mais de minha linha de investigação. Estamos em MESH agora, e é uma estratégia a mais para uma búsqueda avançada em PubMed. Por exemplo, eu trabalhei com ninhos com síndrome de Down. Escrevi mal. Down. Quando eu escrevo a palavra Down, S, porque síndrome de Down, em inglês Down Syndrome, já me aparece um conjunto de ocorrências para facilitar minha búsqueda. Eu vou elegir esta aqui. Síndrome de Down, em inglês, dentro do dicionário MESH, similar a DEX que hicimos, apenas arrancamos a classe. Já há algumas ocorrências acá, síndrome de Down, toda a questão genética. Eu sei que quero esta, vou clicar acá para ser mais rápida. Tenho a definição da síndrome, do que é, não? Uma desordem cromossômica associada com o cromossomo extra 21, etc. Igual teníamos em MESH, viste? Viram? Acá eu tenho subtérminos relacionados, subtemas relacionados à palavra que eu elegi, que eu poderia clicar, não lo vou fazer. E quando eu cliquei, síndrome de Down, na verdade o sistema vai entrar com todas estas palavras acá, todas estas. Mongolismo não é uma palavra adequada para referir-se à síndrome de Down. Pero com a descrição da síndrome a século passado, usaram essa expressão e há registros antigos com essa expressão, por isso está acá. Pero creio que muito pronto vão sacar. Pero para que tenhamos em conta da expansão do sistema e encontrar o que queremos em termos de algoritmo. Bueno, eu quero conteúdos de síndrome de Down, vou começar a construir uma nova cajita de búsqueda. E acá à minha direita, eu tenho síndrome de Down agregado aí para preparar minha cajita de búsqueda. E eu trabalhava com variabilidade da frequência cardíaca, então, vão vir acá um conjunto de informações. Eu vou querer frequência cardíaca em inglês, já aparece rapidamente acá. Acá permanece o aviso de COVID. Há 3 ocorrências, eu quero esta.
Entonces, otra vez, yo tengo la definición de la palabra, tengo subtemas que puedo no cliquear. Quando hablo de frequência cardíaca, abordo todas estas outras palavras e observem acá que há toda a categoria da palavra bajo uma hierarquia dentro do sistema de investigação e tudo. É interessante este exemplo de heart rate, porque há duas categorias, não? Então, segundo a maneira que eu seleciono as palavras, pode ou não explotar, expandir minha búsqueda. E neste caso, eu vou ser muito limitada e vou querer frequência cardíaca muito especificamente. Essas duas opções fazem isto por mim. E vou agregar aqui. Então, eu estou aqui buscando artigos, buscando material científico de síndrome de Down, ou melhor, de frequência cardíaca em síndrome de Down. E só para exemplificar, para dar exemplo, o uso do NOT, les recomendo cuidado em usar o NOT, porque a vezes terminamos excluindo coisas que não queremos. Vamos a buscar ninhos. Acá outra vez há algumas opções, como já les comentei, eu posso pôr uma palavra, mas o sistema traz todas as ocorrências desta palavra. E vamos a pôr child. Acá está. E para agregar acá, eu vou cambiar o booleano e vou pôr not e vou agregar. Ojalá vocês possam ver bem acá à minha direita que eu estou buscando material sobre frequência cardíaca em pessoas com síndrome de Down, pero eu não quero trabalhos específicos com ninho. Excepcionalmente, estou fazendo estratégia de búsqueda. Em geral, a mim me interessam os ninhos, pero com síndrome de Down. Pero neste caso, não. Só para usar de exemplo também o not, porque he usado o or e agora vou usar o not. E vou buscar em PubMed. Isso, uma búsqueda avançada utilizando o MESH, o sistema estruturado, o vocabulário estruturado em MESH. Observe que ellos hacen, el sistema hace mi ecuación. E acá eu tenho 22 resultados. Esse artigo é meu, por exemplo, sobre, especificamente, frequência cardíaca ou algum assunto versando sobre frequência cardíaca em pessoas com síndrome de Down, sem ninhos. E aí poderia usar também acá os filtros, cambiar esse conjunto de informações, poderia guardar, poderia enviar por e-mail, poderia enviar para os gestores bibliográficos, poderia cambiar a forma como eu vou fazer esta búsqueda. ¿Está bem? Bueno, agora vamos ver se eu não me equivoco. E vou volver para a apresentação de slides. Eu não sei onde está. Aqui. Lá, tudo passou bem? Bueno, então, eu recém les passei PubMed, que é uma das principais bases que accedemos durante nossa búsqueda em base de dados, e exploramos como fazer búsqueda simples, búsqueda avançada, de revista, de autor, utilizando os operadores booleanos de uma maneira do próprio sistema PubMed, ou por meio do PubMed, perdão, ou por meio do outro sistema de vocabulário estruturado MESH. Aqui eu les dejo um kit básico de búsqueda que funciona muito bem em la Biblioteca Virtual em Saúde e em outras bases de dados, inclusive Google Acadêmico. Eu já les ensinei and or not, pero também há parênteses. Quando vamos a poner os parênteses nosotros, há que fijar em la habilidade de armar a equação. Por isso, eu recomendo que usem o próprio sistema online por meio de búsqueda avançada. Quando usamos este símbolo acá, ele é muito interessante para truncar palavras. Eu quero, por exemplo, buscar todo o que refere a epidemiol e posso pôr o símbolo acá e o sistema me vai trazer em inglês, em espanhol, em feminino, em masculino, por exemplo, epidemiologia, epidemiológico, epidemiology, o sistema me vai trazer. Pero há que cuidar de pôr este símbolo para truncar, porque em búsqueda avançada pode haver incompatibilidade
posibilidad. Entonces, yo recomiendo que testem y hagan lo que más se sientam cómodos, pero de maneira conveniente. Por exemplo, usar comillas pode ser complicado em algumas bases de dados. Algumas recomendam, de hecho, que não se use, porque o sistema já entende que se pones duas palavras, tem que estar associadas, então não necessita poner as comillas. Em outros, pode poner. Em Google, por exemplo, acadêmico, se pode poner. Quando usamos comillas, não usamos truncar, porque não tem sentido, não? O sistema identifica, o algoritmo identifica quase como se fosse uma imagem. Então, se ponemos el truncar em el meio, complica a búsqueda. E há outros códigos de campo que quando hicimos a búsqueda por revista e por autor, existem abreviações para hacerlo. Eu não suelo usar, algumas pessoas se sentem mais cômodas assim, eu prefiro ir por el sistema que poner estas abreviações acá, TI, AB, MH, então, também são tipos de búsqueda que existem. E algo que temos que pensar, mais deixar de usar palavras adequadas, de usar depois os operadores booleanos, é que tenhamos sentido em nossa búsqueda. E uma das melhores estratégias para fazer a búsqueda, desde a simples para a avançada, é a estratégia PICO. É um pouquinho de metodologia aí, mas quando pensamos em um problema de investigação, em uma pergunta de investigação, a pergunta quando vamos a trabalhar com uma intervenção, com determinado tipo de trabalho de ensaio clínico, não? É a pergunta PICO, que é um acrônimo em inglês, pero que acá nesse slide, que também eu retirei da internet, significa P para paciente, I para intervenção, C para comparação, e O, em inglês, na verdade, quer dizer resultados. Então, quando vamos a usar and, or e not, pensem sobre isso. Eu recém les di o exemplo de frequência cardíaca e síndrome de Down. Então, mi P eram pessoas com síndrome de Down. Mi resultado era a frequência cardíaca, por exemplo, ou algum outro trabalho, exercício e síndrome de Down, fisioterapia, kinesiologia e tobicho, não sou de traumato, perdão, policastro, não sei falar dessas coisas. Mas, bom, entenda de onde vou? Eu tenho que pensar em estratégia de búsqueda, e quando eu também pensei na investigação que vou fazer, isso se torna muito melhor e vamos optimizar nosso trabalho e o que estamos fazendo. Uma outra coisa que me pareceu, já estamos terminando, uma outra coisa que me pareceu interessante mencionar, comentar-lhes, é que também posso aceder à informação científica por meio de redes sociais científicas, porque, a vezes, um artículo, como eu lhes disse, não está disponível online. Pero se vocês falam com o autor, eles lhes passam este artículo por e-mail. Não sejam tímidos, háganlo, porque autores nos gusta muito enviar artículo, especialmente quando as pessoas estão interessadas por nossa investigação. Então, acá existem currículos científicos ou profissionais, não? LinkedIn, este currículo é argentino, CIBAR, currículo lá em Brasil, ORCID, conecta investigadores de todo o mundo, e muitos investigadores, quanto mais vão produzindo, têm esse registro nessa base de dados internacional, e este ResearchGate é como um Instagram, como um Twitter, como um Facebook de investigadores. Um sigue o outro e comparte informação científica, desde o que estão fazendo agora, ou o que já fizeram e publicaram. E se vocês têm também essas redes, podem contactar as pessoas e pedir-lhes os artigos, uma vez que vocês já conhecem o autor, estão acostumados com sua produção, estão acostumados com sua linha de investigação. E as redes sociais não científicas, atualmente, também estão ajudando muito a divulgar ciência. Dependendo das pessoas, dependendo do meio de comunicação, vocês podem obter informação. Eu puse as minhas, pero há redes sociais de revistas científicas de Argentina, por exemplo, há redes sociais de los colegios, há redes sociais de las associações de profissionais, independentemente da área, e aí há muita informação boa, de qualidade científica que uno pode buscar. Ou às vezes informam e vocês vão buscar a fonte original de informação em uma base de dados científicas. Acá eu lhes deixo a minha, eu lhes apresento a minha, e termino
Mi clase de hoy, ojalá no haya sido muy pesada, o que haya sido, que de alguna maneira haya oferecido informações relevantes para estimular-los a buscar investigação científica, não somente com o objetivo de ser investigador, mas também com o objetivo de ser um bom profissional que a cada dia se atualiza e busca fazer uma prática basada em evidência. Eu agradeço muito a atenção de vocês que estiveram até cá, que se conectaram ou que miraram este vídeo. Agradeço a possibilidade e a oportunidade de ter este contato com vocês por meio do Coquiba, por meio do colégio e as pessoas, os representantes com os quais eu he hablado. Termino a classe com a frase de Claude Bernard, que serve não somente para o que estamos fazendo em investigação, mas também para a vida. Quem não sabe o que busca, não entende o que encontra. Claude Bernard. Muchas gracias. Estoy a disposición para alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias, Tati. Excelente disertación, excelente ejemplo de cómo realizar una búsqueda bibliográfica. Lo bueno que sepan es que tienen la clase grabada, que muchas veces, tal vez si tienen que volver a repasar algo, tienen la posibilidad de volver a verlo. Todo aquel que tenga preguntas puede ir poniéndolas en el chat. Yo te voy a hacer algunas preguntas mientras tanto. Es importante por ahí entender un poco cómo vos te manejás en tu práctica. Vos, por ejemplo, mostraste varios buscadores, mostraste varios sitios. Cuando vos tenés una pregunta clínica, ya sea en un caso de un paciente o en una investigación, ¿cuál es el buscador que más habitualmente utilizás? Bueno, considerando lo que habíamos hablado inicialmente, ¿no? Sobre tal vez de tener un público heterogéneo, yo quise mostrar todas. Pero las mejores evidencias científicas están disponibles por medio de PubMed. Como nosotros somos kinesiólogos, también hay, perdón, dejé de compartir, no sé si no hay problema. todo bien. Está perfecto. Para nosotros kinesiólogos, há uma base muito copada chamada Pedro, que é da Universidade de Sydney, em Austrália. Recomendo muito esta base. Eu sei que acá em Argentina não se usa muito, mas esta base tem o melhor da pirâmide de evidência. Revisões temáticas, guias de práticas clínicas, ensaios clínicos randomizados, não randomizados, hasta bajando assim sucessivamente. Pero ahí tiene el tema de idioma, ¿no? Pero PubMed y Embase también es muy buena. Pero yo no les presenté hoy porque lo que vimos de herramienta acá nos permite accesar y trabajar en estas bases, ¿sí? Pero PubMed es una excelente, de hecho, una que muchos usan, entonces es una buena referencia. Pero me gusta Pedro también, tengo esto en cuenta. Lo bueno también a veces de pensar en el idioma, que uno cree que el idioma es una barrera, pero algo muy interesante y que he conocido mucha gente a lo largo de estos años es gente que tal vez no habla inglés, pero sí se ha entrenado mucho en lo que es lectura científica y lee perfectamente. Sí. Yo, por ejemplo, tengo colegas que no hablan inglés y leen mejor que yo, excelentemente bien. Creo que eso es lo interesante de lo que es un poco el inglés técnico. ¿Coincidís con eso? Sí, sí. De hecho, yo les comenté durante nuestro encuentro que los argentinos por hablar español tienen esta ventaja, ¿no? Y es verdad. Pero também he visto uma coisa maravilhosa acá de las universidades que oferecem inglês durante a formação. E aunque a pessoa não hable inglês como se fosse ser um viaje ou conhecer a uma pessoa, esse inglês técnico, por ter muitas palavras cujos radicales são latim, não são gregos, nos permite conhecer muitas palavras porque são comuns, então são parecidas. Epidemiologia, por exemplo, em inglês é parecido com o que falamos em espanhol ou em português, e assim passa em muitas outras palavras técnicas da medicina e da kinesiologia. Talvez não está este conforto em falar inglês, mas a leitura frequente em inglês vai ajudar muito a poder acessar bases de dados e a poder conhecer e ler um pouquinho mais a evidência científica disponível. Bien. Acá está preguntando Josefina, dice, ¿hay portales de búsquedas que sean más específicos en algunos temas que otros? Y
por ejemplo, ella te dice algún portal que tenga más contenido en diagnóstico y otro en tratamiento o en guías clínicas. Es decir, si hay portales que son más específicos en diferentes temáticas. Gracias, Josefina, por mirar hasta aquí, por hacer la pregunta. Hay, por ejemplo, me va a fallar el nombre ahora, disculpen. Dita, D-I-T-A, es un muy buen portal para... perdón, soy No, Alfredo Fortes. Hola, señor Alfredo, perdón. Lo que pasa es que Alfredo le robó el Zoom a la hija, Alfredo. Sí, bueno, igualmente agradezco que esté hasta ahí. Entonces, DITA es un portal de la Universidad de Sydney, allá en la base de dados Pedro, que es muy bueno para artículos de acurácia diagnóstica, por ejemplo. De hecho, está trabajando con eso para acurácia diagnóstica. Pero las estrategias avanzadas de búsqueda nos permiten también usar el booleano en este sentido. Por ejemplo, pones una enfermedad, pones un problema, por favor, pensando en investigación, ¿sí? Problema de pregunta, no un problema de otra manera pejorativa. Y poner el AND y poner un test diagnóstico, por ejemplo. Eso te permite encontrar material en este sentido. No sé si me expliqué, era esta la pregunta, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Bien, yo ya que está, voy a aprovechar un poco que mucha gente tal vez no tiene idea absolutamente de nada y tiene que ver con la investigación. Vos sos, creo que, la única profesional en Argentina que tiene 2 formaciones de posgrado muy importantes en lo que es el campo de la investigación. Sos maestra y sos doctora. Comentale un poco a la gente qué sería uno y qué sería lo otro, y qué fue lo que a vos te aportó en tu crecimiento profesional, ambas cosas. Claro, gracias, Poli, por esta pergunta. Eu tenho toda a minha formação em Brasil, por isso eu comentei isso inicialmente. E também comentei do tema de modulação autonômica cardíaca, porque se alguém que está mirando este vídeo ou está aqui agora tem interesse de fazê-lo em Argentina, eu também tenho. Todavia não consegui cruzar, capaz que eu não conhecia alguém que lo hace, ¿sí? Pero allá en Brasil, la estructura nuestra de carrera académica es el camino que hice yo. Es muy generoso de tu parte hablarme así, pero allá es muy común. De hecho, mis compañeros, mis colegas siguieron la misma trayectoria. Entonces, uno se recibe, hace la formación de grado y podría seguir 2 caminos de posgrado, el lato sensu y el stricto sensu. Lato sensu seriam as residências de especializações que uno hace, que te permite conhecer algo, estudar ou praticar isto muito específica, muito ampliamente, pero uno opta por respiratório, outro, etc. E a stricto sensu, por latim, por definição, significa senso estrito, muito limitado, que é o que uno obtém por meio da dissertação em la maestria e da tesis em el doutorado. A estrutura brasileira é nesse sentido, a maestria são 2 anos e o doutorado são 4. Algumas pessoas podem cumprir em um pouco menos de tempo ou podem estender um pouquinho, segundo a realidade. Atualmente, por la pandemia, nossa CONEAL de Brasil, que é CAPES, nos permite estender um pouquinho, está permitindo estender estes prazos. E o que me aporta é justamente essa experiência acadêmica, porque eu sou uma kinesióloga que há muitos anos não estou trabalhando em assistência. De hecho, em Argentina não estou trabalhando em assistência, por temas de acordo, de rivalidade, título, etc., não? Pero sí que hace mucho trabaja con docencia e investigación. De hecho, durante nuestra formación de grado allá, hay que presentar una tesina. Por supuesto, la calidad metodológica de estos trabajos van a variar según la especificidad y la experiencia del investigador, del alumno, del profesor, ¿no? Pero por tener este contacto desde la formación de grado, muchas personas siguen de la investigación, que es lo que hice yo. Entonces, la experiencia de trabajar con base de datos, de hacer una investigación, de estar en contacto en el campo con la investigación. Yo hice la investigación con niños y niñas con síndrome de Down
durante 1 ano e meio, eu estive em um hospital público de São Paulo, conhecendo a atenção e coletando a informação de minha investigação. É um trabalho trabalhar, perdão, mas é algo largo fazer uma recoleta de dados com humanos. A vezes, trabalhar com ratitas é um pouco mais acessível. Igualmente com suas especificidades e complicações, mas com humanos isso se torna mais largo. E me aportou essa experiência, esta formação de leitura crítica de artículos, de escritura, felizmente, afortunadamente, ao longo desse trabalho, com buenos companheiros, excelentes professores em minha vida, professores e professoras em minha vida, eu pude escrever e publicar. Então, este manejo entre escrever um artículo, enviá-lo a uma revista, receber o no de la revista e depois, finalmente, publicarlo no YouTube durante esta formação de maestría y doctorado. Bueno, es muy bueno eso. Y yo también creo que este tema ya lo hablamos muchas veces, tuvimos la suerte de conversarlo mucho. Estamos pero, conversando en portugués muchas veces. Muchas veces. Yo practico mi portugués con Tati y sí. Tati es una persona muy generosa que me enseña y siempre está dispuesta a practicar conmigo. Y un poco lo que a veces cuesta transmitir para lo que es la idiosincrasia argentina. En Argentina muchas veces se cree que tal vez una persona que es doctor, una persona que tiene una maestría, tiene que ser una persona de 30 años de profesión y tiene que ser una persona que simplemente es un título honorífico. La gran diferencia que pasa con otros países del mundo, poniendo de ejemplo a Brasil, es que simplemente hay personas que son muy jóvenes, como en tu caso, y ya son doctores, ya son maestros, y tienen una carrera riquísima en todo lo que es investigación, ¿no? Sí, de acuerdo. Personas bem mais jovens que eu atualmente, de meu contato achar em São Paulo, são pós-doutores, não? Já têm 2 pós-doutorados e são mais jovens que eu. Isso é muito bom em termos de publicação, de investigação, etc. E tem o tema que uno elige este lado, e há alguns críticos em relação à experiência clínica dessas pessoas. São críticas pertinentes, mas quando se pode unir a experiência de um clínico com a expertise do investigador, saem excelentes trabalhos. E é muito comum em Brasil. Recentemente estava acompanhando essa discussão de um professor brasileiro que trabalha muito com prática baseada em evidência, falando sobre isso, que a nossa realidade, a vezes, é de ter muitos investigadores jovens, mas com esta habilidade e esta pila de investigação, e com menos experiência clínica, é verdade. Mas uma coisa não invalida a outra, em minha opinião. Entonces, concuerdo totalmente y creo que ese es el mensaje. Mucha gente cree que si sos investigador no puedes ser clínico, y se nota mucho cuando lees un trabajo, cuando el trabajo tal vez viene de una persona que hace clínica, por lo que fue esa pregunta de investigación, esa pregunta que lo lleva a un montón de cosas, y entre otras cosas a hacer la búsqueda bibliográfica que tanto explicaste bien hoy cómo debe realizarse. Así que, nada, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Tati. Y yo que agradezco. Nada, de parte del colegio agradecerte y bueno, darte la palabra a vos para el cierre. Não, eu que agradeço muito outra vez, agradeço pela oportunidade, he acompanhado o trabalho do colégio, he acompanhado o trabalho do colégio e vi que nessas circunstâncias atuais que estamos vivendo, estão sendo os webinars e só tenho a agradecer a oportunidade porque uno conhece mais pessoas e eu estou em busca de buenos companheiros, de rede, para que podamos trabalhar assim em investigação em nível nacional. Bueno, esperemos que este webinar permita en el futuro poder contactarte con gente que quiera hacer lo mismo que vos y que lo que estabas haciendo en Brasil puedas también hacerlo acá. La verdad que sería algo muy bueno para toda la población argentina, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Tati, ha sido un placer, y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas del otro lado. Esperamos que hayan aprendido tanto como aprendí yo hoy y que tengan un gran cierre de día. Eu estou à disposição para alguma consulta e muitas graças a aqueles que estiveram presentes hasta agora. Muitas graças.